Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Prefeitos desembarcam em Brasília para tratar da desoneração da folha de pagamento. Prefeitos e assessores municipais desembarcaram em Brasília esta semana para tratar da desoneração da folha de pagamento das prefeituras. A mobilização foi convocada pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, que representa grande parte das cidades brasileiras. O tema está carregado de complexidades políticas e é abordado com cautela pelos poderes da República, especialmente em período eleitoral, onde existe uma clara relutância em criar conflitos com prefeitos e vereadores das cidades brasileiras. Neste contexto, a CNM viu uma oportunidade para mobilizar a categoria e exercer pressão sobre os congressistas e o governo, buscando negociar um consenso entre as partes envolvidas. No site oficial da CNM, o presidente da instituição, Paulo Zilkowski, chamou os gestores, afirmando que é preciso todos continuarem atentos e mobilizados pela desoneração da folha de pagamento, mantendo o diálogo com o Executivo e o Legislativo. Por isso, seria fundamental a presença em peso em Brasília no dia 9 de abril para dar voz à reivindicação. Representantes das associações municipalistas se manifestaram após a fala do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que se pronunciou por meio de uma nota. Ele afirmou que a discussão sobre a desoneração da folha de pagamento e seu eventual novo modelo devem ser tratados integralmente por projeto de lei e não por MP, e disse que os parlamentares estão abertos à discussão e ao melhor e mais justo modelo para o Brasil. Porém, ele explicou que, de fato, uma MP não pode revogar uma lei promulgada no dia anterior, como se fosse mais um turno do processo legislativo, pois isso garante previsibilidade e segurança jurídica para todos os envolvidos. Na visão da União dos Municípios da Bahia, a UPB, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, manteve o que havia sido acordado com o movimento municipalista, de modo que não seria aprovada a reoneração da folha. O entendimento do vice-presidente da UPB, Júlio Pinheiro, para este assunto é que se o governo federal quer discutir outros parâmetros, isso precisa ser feito por lei própria para esse fim. O que nós entendemos, do movimento municipalista, principalmente aqui a UPB, não se é adequado. Já há uma definição, o Congresso, a Câmara e o Senado já deliberaram sobre isso. A Fazenda, orientando a Presidência da República, vetou e o Congresso já derrubou o veto. E teve a medida provisória que também já foi rejeitada no que diz respeito à reoneração da folha dos municípios. Então, acho que não tem mais o que discutir. Os deputados e senadores formam suas bases de apoio nos municípios. Durante anos eleitorais, o foco do Congresso Nacional volta-se para as prefeituras, visto que o suporte dos prefeitos é essencial para a reeleição. A questão da reoneração da folha de pagamento neste momento é o tema central entre os movimentos municipalistas e associações estaduais. Segundo o cientista político Eduardo Green, estabelecer uma relação positiva com as administrações municipais pode ser decisivo para a conquista ou perda de um mandato. Os parlamentares, a lógica é assim, sempre evitar ao máximo qualquer risco que coloque em prejuízo o seu mandato, suas conexões políticas e a possibilidade de se manter no poder por meio da reeleição. Como a reoneração da folha significaria sobrar menos dinheiro para o município investir nas despesas básicas, comprar a pauta municipalista neste momento para os parlamentares é investir no seu futuro político. Estimativas da CNM apontam que a manutenção da alíquota de 8% para o INSS municipal garante 11 bilhões de reais ao ano para os entes locais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, buscou diálogo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em um esforço para minimizar divergências, expressando compreensão pela decisão do Senado de preservar a desoneração da folha de pagamentos dos municípios. No entanto, o governo pretende persistir na desoneração por meio de um projeto de lei. Fontes próximas tanto a Haddad quanto a Pacheco confirmaram a troca de mensagens entre eles. Essa comunicação ocorreu após declarações públicas de Haddad sobre não ter sido informado antecipadamente da decisão, onde ele solicitou um compromisso entre os poderes em favor do equilíbrio fiscal.
Durante uma coletiva de imprensa, Pacheco citou razões constitucionais para não estender a desoneração para as prefeituras, rejeitando qualquer sugestão de irresponsabilidade fiscal e mencionando que o governo havia sido notificado da decisão através de Alexandre Padilha, o ministro das Relações Institucionais. A visão dentro do governo é que a dimensão eleitoral influenciou essa decisão, já que manter a desoneração poderia causar desconforto com os prefeitos em um ano de eleições municipais. No último dia 1º, o presidente do Senado tornou sem efeito a medida provisória 1202 de 2023, apresentada pelo Palácio do Planalto e que revogava a desoneração da folha de pagamento dos municípios. A redução da alíquota da contribuição previdenciária dos municípios de 20% para 8% foi aprovada pelo Congresso para todos os municípios com até 156.200 habitantes na Lei 14.784 de 2023. Agora fica mantida a redução de alíquota do INSS de 20% para 8% aos 5.367 municípios beneficiados, mas os representantes dos municípios seguem dialogando com os poderes para manter a desoneração da folha e garantir uma solução definitiva em relação ao tema. FPM recua após 3 altas consecutivas, com 19 prefeituras bloqueadas. Após um período de 3 meses de aumento contínuo, houve um recuo no valor distribuído pelo Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, e as prefeituras. Na última quarta-feira, dia 10, os municípios brasileiros receberam aproximadamente 5,6 bilhões de reais, correspondentes à primeira fração de abril. Entretanto, apesar desse montante ser 4,05% superior ao da mesma parcela de abril do ano anterior, a aplicação do ajuste inflacionário do período, que foi de 4,5% conforme indicado pelo IBGE, revela uma redução de quase 0,5% na capacidade financeira das administrações locais. A arrecadação federal recordista observada em março não se mostrou suficiente para sustentar o ritmo de crescimento das remessas do FPM notado nos meses de janeiro, fevereiro e março. O especialista em orçamento público César Lima afirma que, apesar do recorte imediato de estabilidade, o FPM registra bons resultados no acumulado de 2024. Interessante a gente olhar não somente esse último decêndio, né? No geral, durante o ano, né, apesar desse decêndio ele ter um resultado líquido abaixo do esperado, até com um pequeno decréscimo aí quando a gente tira a inflação, né, do resultado, durante o ano a soma dos valores tem dado um saldo positivo, principalmente quando a gente olha o período, né, do ano passado, onde os municípios tiveram aí bastante dificuldades em relação aos valores do FPM. Localizado na zona da Mata Mineira, o município de Ubá tem cerca de 103 mil habitantes. Com fontes de receita diversas, o município é menos sensível a variações em frentes específicas de arrecadação. Por isso, a leve queda no repasse do FPM, que representa entre 20% e 25% da receita da cidade, impacta, mas não preocupa, diz o prefeito Edson Teixeira Filho. Isso é lógico que impacta. Mas o grande problema que eu estava tendo aqui é exatamente no ICMS, né? Que o meu ICMS caiu demais, né? A desoneração e até hoje não voltou. O FPM não tem sido o problema. Hoje ele está superavitário, ele está maior que o ano passado, mesmo respeitando a questão inflacionária. Após a última distribuição feita em março deste ano, 2024 marca o mais forte início de ano para os municípios em valores nominais, ou seja, sem ajustes pela inflação. No ano de 2022, o somatório dos primeiros 9 repasses atingiu 23,7 bilhões de reais. No ano subsequente, essa cifra elevou-se para 40,6 bilhões. Já neste ano, a quantia alcançou 42,8 bilhões de reais. De acordo com dados do Sistema Integrado de Administração Financeira, SIAF, até o dia 7 de abril, 19 municípios estavam impedidos de receber repasses do FPM. Para resolver a situação ou obter maiores esclarecimentos, os representantes de cada prefeitura devem se dirigir ao órgão responsável da respectiva região. Acesse portalconvênios.com para verificar se sua cidade está na lista de bloqueados. Novo PAC. Caixa e FNDE firmam parceria para impulsionar obras na educação básica. A Caixa Econômica Federal e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE,
assinaram um convênio superior a 10 bilhões de reais para a execução de serviços no contexto do novo PAC. Este acordo sinaliza o primeiro passo na participação do banco em projetos educacionais, envolvendo o monitoramento técnico de mais de 1.800 obras em conjunto com estados e municípios. O acordo visa a implementação técnica e financeira de obras na educação básica, como parte integrante do programa Novo PAC. Deste modo, a parceria das instituições visa estabelecer parâmetros para as próximas fases do programa. Os recursos disponibilizados no programa serão direcionados para a construção de escolas em tempo integral, creches e escolas de educação infantil, entre outras instalações. Essa iniciativa é uma nova abordagem do governo através do Ministério da Educação para obter resultados mais rápidos e progressivos no âmbito do Plano Nacional de Educação, de modo que a melhora na infraestrutura física das escolas e os recursos do novo PAC sejam implementados da melhor forma. O novo PAC foi lançado pelo governo federal em agosto de 2023 e prevê investimentos de 1,7 trilhão de reais até 2026. O programa tem o objetivo de promover o desenvolvimento econômico e social do país, a geração de empregos e a melhoria na qualidade de vida da população. A Caixa já possui contratos do novo PAC assinados com o Ministério da Saúde e Ministério das Cidades, devendo firmar em breve novos contratos com os Ministérios da Justiça, Cultura e Esporte para a operacionalização de mais de 4.000 termos de compromisso, totalizando 35 bilhões de reais em investimentos. Junto ao anúncio do FNDE, foi divulgado o Manual de Preenchimento da Proposta de Formalização FNDE, que fornece orientações detalhadas para a inclusão de propostas no Transfere Gov. Essas propostas, que já foram selecionadas previamente nos programas Creches e Escolas de Educação Infantil e Escolas em Tempo Integral, agora se encaminham para a etapa de celebração, marcando um passo importante na concretização dos projetos educacionais apoiados pelo novo PAC. Para assegurar a efetividade e a transparência do processo, o FNDE solicita que as orientações contidas no manual sejam compartilhadas com os responsáveis pelo cadastramento das propostas nos municípios envolvidos, incentivando uma gestão eficiente e alinhada aos objetivos do programa. A Caixa e o FNDE estão empenhados nesta parceria contínua com os municípios e reafirmam sua disponibilidade para esclarecimentos adicionais, visando sempre o avanço e a melhoria da qualidade educacional no Brasil. Interessados em mais informações ou em consultar as propostas selecionadas, podem acessar o site da Caixa ou visitar diretamente o link disponível em portalconvênios.com, onde também é possível acessar o manual disponibilizado pelo FNDE. Municípios da Amazônia Legal querem dobrar seus coeficientes individuais do FPM. Tramita na Câmara dos Deputados o projeto de Lei Complementar 18 de 2024, que dobra o coeficiente individual de partilha do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, das cidades localizadas na Amazônia Legal, composta pelos 7 estados da região Norte, Maranhão e Mato Grosso. O repasse do FPM para os municípios que não são capitais leva em conta o número de habitantes de cada cidade. Para cada faixa populacional é atribuído um coeficiente. Quanto maior este coeficiente, que varia entre 0,6 e 4, maior é o valor que a Prefeitura recebe da União. Mas para o deputado federal Anderson Pinto, do MDB do Pará, autor do projeto de lei, tal critério é insuficiente para reduzir as desigualdades às quais as cidades amazônicas estão sujeitas em relação às demais do país. Por isso, ele defende que esses municípios tenham seus coeficientes dobrados como forma de minimizar o chamado custo amazônico e melhorar a oferta de serviços públicos à população dessa região. Prefeito de Santarém, no Pará, Nélio Aguiar diz que o aumento do repasse do FPM para os municípios da Amazônia Legal é reivindicação antiga dos prefeitos da região, pois a realidade local é marcada por longas distâncias a serem percorridas dentro de um mesmo município, além de infraestrutura precária e a existência de comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas
fatores esses que exigem maior atenção e recursos. Você tem um grau e um custo, né, muito maior para todas as políticas públicas, seja na educação, na merenda escolar, na vacinação, na assistência à saúde. E muitas das vezes o valor do financiamento dessas políticas públicas ele acaba sendo aquém do necessário, né? Acaba se tornando um caso de subfinanciamento, né? E com isso acaba levando à precarização das políticas públicas, né? Prefeito de Rio Preto de Eva, no Amazonas, e presidente da Associação Amazonense de Municípios, Anderson Souza elogia o projeto de lei complementar. A iniciativa, segundo o gestor, vai ajudar a corrigir distorções na distribuição de recursos entre os municípios. O projeto de lei é de suma importância para o desenvolvimento da Amazônia Legal. As políticas públicas só podem ser efetivadas com recurso diferenciado para aqueles que são menos favorecidos. O economista Ciro de Avelar diz que a proposta é positiva, porque leva mais recursos para municípios que enfrentam maior dificuldade por causa da infraestrutura precária da região. Ele avalia que, na esteira da reforma tributária, que visa diminuir as assimetrias, essa proposta vem no mesmo sentido de trazer uma régua uniforme sobre o custo tributário que cada município tem. Isso traz maior igualdade, porque na Amazônia Legal existem municípios mais distantes e com custo fluvial de transporte, o principal meio de locomoção. Dessa forma, a proposta traz maior uniformidade de acesso a estruturas básicas fundamentais, como saúde, educação e transporte. O PLP foi distribuído para análise das comissões da Amazônia e dos Povos Originários e Tradicionais, Finanças e Tributação e Constituição e Justiça e de Cidadania. Caso os parlamentares desses colegiados aprovem a proposta, ela segue para o plenário, onde precisará de maioria absoluta dos votos para aprovação, ou seja, 247 deputados. TCU fiscaliza obras de pavimentação de vias urbanas em 16 estados. O Tribunal de Contas da União, o TCU, está conduzindo uma auditoria sob a supervisão do ministro Jorge Oliveira para examinar a contratação de serviços de pavimentação urbana pela Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e Parnaíba, a Codevasf, uma empresa pública que colabora com o governo federal e atua em mais de 3.000 municípios do país. Nesta auditoria, o TCU pretende aumentar a participação dos cidadãos para avaliar o impacto e o envolvimento da sociedade nas atividades de fiscalização do órgão em todo o país. Com esse objetivo, o tribunal formulou algumas perguntas que os cidadãos dos estados onde a Codevasf opera podem responder, baseando-se em suas observações locais. As perguntas são: as vias pavimentadas em seu município correspondem às mais transitadas? O material usado na pavimentação das ruas é de boa qualidade? Quanto tempo faz que não ocorre uma obra de pavimentação em sua cidade? A presença de mais ruas pavimentadas em seu município faz com que você se sinta mais valorizado como cidadão? E você gostaria de enviar alguma mensagem para os auditores do TCU que estão fiscalizando essas obras? As contribuições podem ser encaminhadas ao TCU através da ouvidoria, pelo e-mail ouvidoria@tcu.gov.br ou pelo telefone 0800 644 2300, pela opção 1. A auditoria foca em contratos assinados após maio de 2022, realizados através do Sistema de Registro de Preços. O principal objetivo é verificar se a metodologia de contratação segue as melhores práticas de gestão para assegurar a eficácia, eficiência e efetividade na política pública de melhorias de vias urbanas. Desde 2018, a Codevasf tem recebido significativos recursos federais para a pavimentação urbana. No entanto, verificações de controle feitas pelo TCU e pela Controladoria Geral da União identificaram que as contratações não têm seguido as melhores práticas de engenharia, especialmente no que tange à seleção de vias para pavimentação e à supervisão das obras, resultando em uma série de determinações e recomendações do TCU para melhorar a qualidade dos serviços. 4 anos após as primeiras auditorias, o TCU reconhece a urgência em reavaliar a efetividade do programa, comparando-o com outras metodologias que eram aplicadas anteriormente para otimizar a gestão de projetos de infraestrutura urbana. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios.
te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!